Então, pessoal, a gente vai voltando. Eu sou a Laura, eu sou uma das monitoras da mesa. Essa é a nossa mesa de artes marciais. E vai ter, então, dois trabalhos sobre Kendo, né? Um da Natália e um do Rafael. E um trabalho do Lucas sobre tiro com arco. É Kyudo? Tem outro tiro com arco? Não, né? Tiro com arco japonês. E ele vai ter mediação pela professora Mariana Harumi Cruz Tsukamoto, que é bacharela, mestra e doutora pela Escola de Educação Física e Esportes da USP, certo? Correto? E ela é professora de graduação em Educação Física e Saúde na EASH, né, que é também conhecida como USP Leste, e também é professora do nosso programa de pós-graduação. Ela tem experiências na área de esporte e educação física, principalmente em pedagogia do esporte, formação e atuação profissional, ginástica e artes marciais. Ela tem um projeto, ou tinha, né, agora a pandemia, acho que atrapalhou muita coisa, de ginástica e Kendo para todos, lá na EASH. Então, eu vou colocar o link de algumas publicações aqui no chat para vocês verem. Agora passo a palavra para ela. Alô, alô? Todos me ouvem bem? Sim. Sim. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. E que a professora Leica está aqui. Boa tarde, Leica. Há quanto tempo eu não te vejo? Espero que todo mundo esteja bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer. A professora Lica também está aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, gente. Meu computador está super lento. Se eu fico mudando de tela, não estou querendo arriscar aqui. Mas então eu saúdo todos os professores e professoras do programa que estão aqui, professores de outros programas também, estudantes de pós-graduação, de graduação, enfim, todos os presentes. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, que me chamou para mediar essa mesa. Parabéns pelo evento, né? Tá um evento bastante interessante, com uma participação, envolvimento, né, muito grande dos estudantes de pós-graduação do programa. Como a Laura me apresentou, eu sou docente da EASH na graduação, né? Sou lotada na EASH, que para quem não conhece, também conhecida como USP Leste, que é a USP que fica lá na Zona Leste, né? E lá eu sou docente do curso de Educação Física e Saúde, e como também a Lala comentou, lá eu até antes da pandemia tinha um programa de extensão, de oferecimento de prática de Kendo, né? Agora ele está suspenso desde o final da pandemia, desde o início da pandemia, é o ato falho, né? Estão querendo que acabe. E, por enquanto, então, as atividades estão suspensas, mesmo virtualmente, né? Não dei conta de tocar, mas espero que em breve possa seguir, né, com essa atividade. E também, só no ponto de vista pessoal, né, falando um pouquinho, como tem 2 trabalhos sobre Kendo aqui, isso não é à toa, porque eu sou praticante de Kendo também desde 2003, pratico lá no Bukyo Kendo, na Liberdade, né, e os trabalhos da Natália, do Rafael e do Lucas, os 3 trabalhos são orientados por mim no programa, então não é à toa que a gente tem essa mesa aqui, né, sobre essa temática de artes marciais. Gente, vocês combinaram quem quer começar? A gente esqueceu de combinar isso. Alguém de vocês quer começar? Só para eu apresentar primeiro. Eu posso começar, se quiser. Tá bom, Nath. Bom, então, vamos começar com o trabalho da Nath. Então, vamos seguir a ordem que está aqui na programação, pode ser? Vamos ouvir primeiro a Natália, o trabalho dela, que ela vai apresentar aqui hoje, né, relacionado ao projeto de mestrado que ela vem desenvolvendo, chama-se Kendo e Velhice, correlações entre o sujeito e a prática. A Natália, ela é estudante aqui do programa, né, e ela se formou em Educação Física e Saúde lá na EASH, então eu fui professora dela lá, e hoje ela atua um pouco nessa área, também está estudando outras áreas possíveis de atuação. Nath, você vai ter 15 minutos para a sua fala, tá bom? Tá certo. Então, olá, pessoal.
Como a Mari disse, eu sou a Natália. Já peço desculpas, a minha câmera fica embaixo do monitor, então fica um pouquinho inclinado aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês um slide só para ilustrar um pouquinho a apresentação, né? Quando vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, por favor. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, aqui chegou. Tá. É que quando eu compartilho eu não consigo ver vocês, né? Então, fico só aqui no... Então, vamos lá. O meu trabalho é sobre Kendo e velhice, correlações entre sujeito e prática. Então, como a Mari já comentou, eu sou mestranda com a orientação dela, vinculada ao programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, aqui da FEFELESH. Bom, o processo da velhice, né, do nosso desenvolvimento e da velhice, ele é inerente à vida, né? E ele começa desde que a gente nasce. Porém, de uns tempos para cá, essa expectativa de vida e a quantidade de idosos tem aumentado, o que tem chamado um pouco a atenção das políticas públicas para essa faixa etária. De acordo com os dados do IBGE, no ano de 1940, um indivíduo vivia em média 69,1 anos. Já em 2018, o mesmo indivíduo vivia em média 80,7 anos, um aumento significativo. E esses dados tendem a continuar aumentando. Porém, quando a gente pensa em velhice, a primeira coisa que acaba vindo na nossa cabeça é em relação à parte física, a parte de doenças, a parte de limitações. E é interessante a gente pensar não só na parte de cuidados físicos, mas considerar o indivíduo com todo o seu background espiritual, social, emocional que carrega. E por isso, essa intenção de procurar práticas e espaços na sociedade que acolham ele dessa maneira como indivíduo integral. Portanto, para atingir essas necessidades, uma das possibilidades que aparecem é a prática das artes marciais. A prática das artes marciais são artes de origem secular, e elas têm como objetivo o desenvolvimento mental e físico, é um meio de competição e autodefesa, e além do treino de combate, existe esse objetivo educacional e transcendental envolvido. Se baseia na fusão de técnicas de combate que podem ser com mãos livres ou com armas, e também o desenvolvimento pessoal durante o processo. Pensando nessa perspectiva, o que surge é a referência ao Budô. O Budô é o caminho das artes marciais japonesas e tem suas origens no antigo espírito marcial do Japão. O Budô, ele vem como caminho, então aí já diz, não é algo que você vai aprender de uma hora para outra, algo que você vai adquirir de uma hora para outra. Ele faz referência ao processo envolvido dentro das artes marciais. Na filosofia do Budô, o humano é tratado holisticamente, isso é, como um ser psicofísico-social, uma pessoa integral, e não só pensando naquela visão que eu disse um pouquinho antes sobre só o físico. Então, isso já traz essa visão diferente. O Budô traz de volta os ideais parcialmente esquecidos de nobreza, honra, fraternidade, responsabilidade, disciplina e respeito pela autoridade. Então, aqui traz também a referência, não só ao treino em si da prática, mas com todos os valores e todas coisas específicas da cultura são transmitidas através de uma prática, através de uma luta, de uma arte marcial. Sendo assim, as práticas das artes marciais para o idoso pode ser uma ferramenta de encontrar esse caminho de uma manutenção de saúde física, de inserção social, e de um lugar que acolhe, que tem espaço para essa faixa etária.
Dentre as várias artes marciais que tem, nesse trabalho eu vou falar sobre o Kendo. O Kendo é uma das modernas disciplinas do Budô relacionada à esgrima japonesa, baseada em técnicas samurais de combate. A proposta do Kendo é fortalecer mente e corpo e cultivar vigorosamente o espírito. A importância do... E aí é muito interessante a gente pensar no Kendo, tudo isso que ele traz para o praticante, mas não só isso. Então, quando a gente pensa no idoso dentro do dojo, nesse espaço que ele ocupa, é importante a gente também parar para refletir na importância que ele tem dentro desse espaço, como parte de disseminação dessa cultura, de passar para frente experiências que ele teve, para que esses valores e essa prática não morra ou desapareça com o tempo, né? Então, essa correlação que a gente se refere no título, ela aparece aqui nessa intenção de entender quem são esses idosos, qual é o papel deles aí dentro, como eles enxergam isso, e como o Kendo também precisa de pessoas dessa faixa etária, precisa também que esse desenvolvimento continue dentro da prática. E aí aqui eu trouxe alguns trechos de bibliografia que se referem exatamente em relação a isso, né? A transmissão de valores e significados. Transmissão de valores e significados de uma dada cultura se dá por intermédio do processo de socialização dos mais velhos para os mais moços. Então, aqui mostra exatamente aquilo que eu comentei antes, né? Essa passagem de uma cultura que precisa desses dois públicos para que elas continuem, né? Que esse ciclo se faça. Então, a terceira idade, o mais idoso, ele tem as suas experiências, ele tem esses valores aprendidos, ele passa para uma outra geração, e essa outra geração também tem espaço para passar pelo seu desenvolvimento durante a vida, para envelhecer, continuar praticando e fazer a mesma coisa para as próximas gerações. E dessa maneira, essa cultura vai se manter viva e vai se manter disseminando com o tempo. Então, o compartilhamento dessas histórias de vida, ela pode ser um meio de reconstruir essa cultura, ainda mais pensando num país distante da sua origem principal, né, que o Brasil e o Japão. Então, aqui no Brasil é importante que a gente se preocupe com essa questão de continuar isso, né, de não deixar isso desaparecer com o tempo. E, para isso, é importante essa abertura para o público idoso na prática. E aí, eu achei interessante trazer esse trecho de Le Breton, que fala: a memória de uma comunidade humana não reside somente nas tradições orais e escritas, ela se constrói também na esfera dos gestos eficazes. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente está falando aqui, porque mostra que não é só o que se fala, o que se escreve, o que se lê, que vai transferir essa cultura para uma próxima geração, mas também os gestos eficazes, o exemplo, a prática ali. Você vê que é possível você envelhecer dentro daquele local e continuar aquele costume, aquela tradição para você, e olhando os outros que existem ali dentro, né? Então, o objetivo do trabalho, os objetivos, são investigar como o idoso percebe o seu lugar dentro do dojo e descrever a percepção dos indivíduos sobre os aspectos culturais envolvidos e passados na prática, que diz respeito exatamente ao que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? De como ele se vê ali dentro e se ele entende isso, de que desses valores que existem, de como isso pode ser visto também passando nas próximas gerações. No momento, o presente trabalho ele é orientado pela necessidade dessa valorização da velhice, visando ampliar olhares envolvidos nessa fase da vida e, sobretudo, trazendo uma discussão sobre individualidades, experiências e histórias, de quem são, de como chegaram. E a gente, sabendo essas histórias, a gente consegue trazer as próximas, né? Ver o que precisa para essas pessoas continuarem nesse espaço.
presente estudo ainda está em andamento e se caracteriza como uma investigação qualitativa. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética vinculado à Universidade de São Paulo e os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido antes da realização das entrevistas. A coleta de dados ocorreu através de 10 entrevistas com indivíduos praticantes de Kendo e com idade superior ou igual a 60 anos, incluindo homens e mulheres. E aqui esse requisito da idade é justamente pela classificação de idoso aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos. O estudo está em processo de análise dos resultados nesse momento. Então, as entrevistas já foram realizadas, transcritas e estão sendo analisadas para a construção do texto final. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Eu queria agradecer pela atenção de vocês. Obrigada, Nath. Obrigada pelo uso do tempo aí. Você ainda deixou um restinho de tempo aí que o Rafael e o Lucas podem aproveitar. Eu vou passar a palavra para a próxima apresentação, mas antes eu só queria lembrar aqui que a Laura colocou no chat que a área de perguntas e respostas está ativada, então quem quiser fazer algum questionamento, algum comentário, tiver alguma dúvida, pode colocar ali. E eu gostaria só de contextualizar aqui um comentário que apareceu no chat do Frank, né, que comentou sobre o Kimura Sensei, só para que todo mundo aqui entenda, né, o Kimura Sensei era aquele senhor que estava aparecendo ali nas imagens que a Nath trouxe, né, aquele senhorzinho idoso. Ele foi uma figura muito importante do Kendo do Brasil, né, ele tinha o grau de 8º Dan, que é o maior grau possível dentro da modalidade, da prática. Ele faleceu já há alguns anos, mas ele era uma pessoa muito querida, muito inspiradora, né? E como o Frank comentou aqui, que ele tinha mais de 90 anos e dava aulas 2 vezes por semana, e ele era essa pessoa mesmo, que estava em todos os eventos, sempre envolvido, sempre praticando, e era muito bom tê-lo por perto para aprender com ele. Obrigada pela sua lembrança aqui, Frank. Então, eu vou dar seguimento aqui com a próxima apresentação. Vou convidar, então, o Rafael Etsu Takahashi para apresentar o trabalho Kendo, um breve histórico e características da prática. O Rafael, ele é formado em artes visuais e agora está aqui atuando no programa. Ele vai falar um pouquinho, o que ele vai falar aqui também é um recorte do trabalho que ele vem desenvolvendo, né, que é um trabalho um pouco maior, acho que você pode comentar isso, o Taka, sobre o todo, né, para depois você fazer essa observação sobre o trecho que você vai apresentar. Então, você também tem 15 minutos, se chegar muito perto e você não estiver terminando, eu vou te avisar, assim, que faltam 2 minutos, tá? Só para te deixar... Ok. Então tá, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Pronto. Bom, tá aparecendo aí para todo mundo? Sim. Beleza. Bom, então, eu sou o Rafael, como a professora Mariana disse. Eu sou praticante de Kendo, atualmente segundo Dan, também treino no Bunkyo Kendo, né? A professora, além de minha orientadora, é também minha sensei. Bom, como ela disse, esse trabalho é um recorte da minha pesquisa, essa apresentação. A minha pesquisa é sobre o kata praticado no Kendo, né? Então, vou falar rapidinho aqui, assim. Para a gente começar a apresentação, acho que é importante primeiro definir o que é Kendo, né? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Peraí. Passei demais. Então, a Federação Japonesa de Kendo define o Kendo como um esporte atlético que é praticado por meio de golpes 1 a 1 entre oponentes usando Shinai e vestindo Kendogo, ou Bogo, né, como a gente chama normalmente. É uma forma de Budô que visa treinar a mente e o corpo para cultivar o caráter através da prática contínua.
Bom, acho que é importante vocês guardarem, por enquanto, essa informação para a gente falar um pouco mais lá na frente, né? E qual que é o objetivo do Kendo, o conceito por trás do Kendo? O Kendo, ele visa, o objetivo dele é disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios da katana, da espada japonesa. Vocês podem ver que essa definição é bem recente, ela é de 75. O Kendo, ele é um Budô moderno, né, um Gendai Budô, e outras artes marciais japonesas, como o Karatê, o Judô, o Kyudo, a Naginata e o Aikido, são artes marciais japonesas. As artes marciais são antigas, né, que vieram antes dessa nova, que, sem o uso do termo Do, chamado de Koryu ou Kobudo. Então, a gente tem o Kenjutsu, o Kyujutsu, o Jujutsu, enfim, esses termos, né? O termo Do, ele foi adicionado bem recentemente, né? No começo do século XX. Então, eu vou falar um pouco sobre como que o que a gente usa na prática do Kendo. Bom, aqui a gente pode ver essa foto da professora Mariana aqui, né? Praticando. Então, o Kendo, a gente usa um uniforme que é composto do Kendo-gi e do Hakama, que são essas setas, essas marcações amarelas aqui, e uma proteção, que lá a gente falou do bogo, né, do Kendo-gi, então é composta de men, que é essa máscara, kote, que são esse par de luvas, o do e o tare, e usa a shinai. A shinai é uma espada de bambu, né, que é a representação do katana, né? É importante dizer que esses pontos vermelhos, eles são os locais em que a gente pode acertar, entrar um golpe, né? Então, a gente tem o men, o kote e o do. E aqui, essa região do pescoço é onde normalmente a gente dá uma estocada. Existem variações desses golpes, né? Então, são divididos em golpes de ataque e golpes de contra-ataque. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, aqui é a shinai que a gente usa. A shinai é composta de 4 varas de bambu, dessas peças em couro, e o tamanho máximo que a gente usado hoje é de 120 centímetros, pesando mais ou menos 500 gramas. Isso vai variar de acordo com o gênero, com a idade, né? E tudo mais, assim. E, bom, espera aí, cadê aqui? Bom, dentro do Kendo também a gente tem a prática de kata. E ela é dividida em 2 tipos de kata. O Nippon Kendo Kata, né, que foi concebido em 1912. Ele é uma compilação de várias técnicas que já existiam. Então, foi formado um comitê por mestres dessas diversas escolas, como Shinkageri-ryu, Itori-ryu, enfim. E aí eles organizaram uma sequência de 7 movimentos com a espada longa e 3 movimentos com a espada curta. O kata, no Kendo, ele é feito sempre em pares, né? Então, para praticar o kata, a gente usa uma espada de madeira, o bokuto, e o Kendo-gi e o Hakama. Em casos especiais, como a apresentação, é utilizada a espada de metal, né, o Hakama, o Mobi por baixo, para segurar a bainha, e o Montsuki, que é essa vestimenta por cima. E, bom, esse outro kata, que é o Bokuto Nyoru Kendo Kihon Azaki Koho, ele é mais recente. Ele foi criado em 2000, por volta de 2001, 2000 e pouquinho, e o objetivo dele é ensinar alguns movimentos fundamentais básicos do Kendo. Então, como eu disse, existem técnicas de ataque e contra-ataque, e através desse kata a gente vai aprendendo essas técnicas. Não são todas as técnicas, são 9 movimentos ao todo, né, também feito em pares. E, bom, a partir do treino de kata, a gente aprende a usar a espada, entende que o shinai é a representação do katana, e que aprende questão de como que é?
distância, intervalo de tempo, tudo isso. Bom, aqui a gente tem esse par de Bokuto, né? Então, de cima uma Tachi, uma Kodachi, é como se fosse um katana, né? E uma wakizashi, uma espada menor. Então, eles têm tamanhos semelhantes, o peso é relativamente parecido, né? E o kata, enfim, ele era muito utilizado antes da invenção do bogo como uma forma de transmissão do conhecimento desses diversos estilos que existiram no Japão. Então, a gente não acerta, né, direto na pessoa, existe uma morte ou uma morte conceitual, assim, né, a pessoa, né, e a invenção do bogo, quando ela vem, ela ajuda nesse contato direto entre os praticantes. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, deixa eu passar aqui, né, desse caminho que foi trilhado até a gente chegar no Kendo. Então, lá no período Heian, tem o surgimento da espada japonesa. Até aquele momento, as espadas elas eram importadas da China e da Coreia. As espadas elas eram bem diferentes, na verdade eram espadas com corte dos dois lados. E nesse período surge a espada japonesa, que ela tem aquela curvatura que nem da imagem anterior, e a lâmina corta só de um lado. Outra informação que acho que é relevante falar aqui é que os estilos eles começam a surgir durante o período Sengoku, né? Então, durante aquele período de guerra civil intensa, tem esses 3 estilos que são os primordiais, assim, né, o Shinto-ryu, o Nen-ryu e o Kage-ryu. E a partir deles começam a surgir vários outros estilos, mas isso vai acontecer mais tarde, já na era Edo, né? Durante o período Edo, então, a gente tem o surgimento de várias escolas de diversos estilos e também a criação da Shinai, né, pela escola Shinkage-ryu. A Shinai ela não é como aquela da imagem, ela era revestida de couro, mas já era de bambu, e do Bogo, né, pelos estilos Ito-ryu e Jikshin Kage-ryu. Então, não eram todas as escolas que aceitaram, de princípio, assim, a utilização da armadura e da proteção. Isso foi sendo introduzido aos poucos, né? Mas isso ajudou muito a evitar lesões ou morte mesmo, né? Já que a proteção e a Shinai eram materiais que ajudavam a proteger, e também, como era um período de paz já, existia a possibilidade de você desafiar e você lutar com praticantes de outros estilos. Já no século XIX, a gente tem a instituição da Nippon Butokukai, né? Que foi uma instituição que ajudou a promover e conservar, de fato, as artes marciais japonesas. Também é fundamental para a sistematização, né, de algumas coisas, e nesse período também a gente tem essa mudança, né, do Dai Nippon Butokukai, tem essa mudança do jutsu para o uso do termo do, enfim, renomeando as artes marciais. Já na era Showa, a gente tem esse período da Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem em seguida a derrota do Japão nesse período e a proibição dessas artes marciais, que vai sendo retomada aos poucos durante a década de 50, né? E os japoneses praticantes, para não morrer, eles vão criando outras formas de burlar, já que era proibido a posse dos equipamentos e também da prática de forma coletiva, né? Por um tempo foi só permitido de forma individual. Então, vamos passar aqui para frente. Bom, então, como é que o termo jutsu passou para o termo do, né? Em 1882, o sensei de judô de Goro Kano, ele funda o Judô Kodokan, e aí ele muda esse termo no judô primeiro. E aí tem um texto dele,
curto, e ele diz o seguinte: a razão principal é que do caminho é o foco principal do que é ensinado pela Kodokan, enquanto que Jutsu, técnica, é algo secundário. Eu também queria tornar claro que o judô é uma maneira de buscar o do. Quando as pessoas que ensinavam o Jujutsu antigo tinham visão e habilidade, elas provavelmente ensinavam não apenas o Jutsu, mas também o do. Bom, então primeiro muda-se no judô, né? O judô passa a adotar o do, né? Em seguida, já na Daioh Nippon Butokukai, isso também muda, né? O Jigoro Kano também fez parte do Dainippon Butokai, mas uma figura que foi importante para essa mudança em todas as artes marciais foi o Nishikubo Hiromichi. Rafael, você tem 3 minutos só para avisar. Tá bom, obrigado. Ele foi policial e antes a escola chamava Bujutsu Senmon Gakko, e ele muda o nome para Budo Senmon Gakko. E isso depois é mudado na educação, né? E depois da Guerra Proibida, passa a ser usado o termo Kakugi, que é esportes de combate, é só retomado em 89 o termo Budô no currículo das escolas. Bom, aqui a gente tem um pouco sobre o que as instituições que surgiram, eu mesclei aqui com o que foi criado no Japão e aqui no Brasil, nesse meio tempo, né? As instituições em escuro são as que ainda existem de fato, né? E que ajudam a promover o Kendo no mundo e de forma local. Bom, e aqui a gente tem como o Kendo está distribuído no Brasil hoje. A gente pode ver que 23, em São Paulo, temos 23 dojos ao todo, né? O lugar que tem mais local e também mais praticante. Para fechar um pouco, assim, falar um pouco sobre as competições, né? A primeira competição mundial aconteceu no Japão na década de 70. O Brasil promoveu 2 aqui, né, uma em 82 e uma em 2009. A professora Mariana foi parte da seleção nesse Mundial de 2009. E o Brasil, assim, no contexto local da América do Sul, assim, ele é uma potência, né? Óbvio que com relação ao Mundial, o Japão e a Coreia são países muito fortes. O Brasil sempre conquistou lugares de destaque, terceiros lugares, ou honra ao mérito. E no contexto local, a gente tem o campeonato paulista, né? Que, enfim, durante esse período da pandemia não ocorreu. Como a gente pode ver, o Mundial da França e o latino-americano também foram cancelados por conta da pandemia. E, bom, é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço e boa tarde a todos. Obrigada, Taka. Rafael, pela sua apresentação. Então, eu já vou emendar aqui. Vamos mudar de modalidade agora, né? Continuamos nas artes marciais, mas vamos para outra área. Convido aqui, então, o Lucas Lins Oliveira, que também é estudante aqui do programa. Ele é graduado em letras, é professor hoje, né? E também é praticante de Kyudo, que é a prática sobre a qual ele vai falar. Lucas, 15 minutos para você. Muito obrigado, professora. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Vocês receberam aí? Sim. Nossa, para mim ainda não está aparecendo. Tá vindo, calma. Tá vindo. Tá bom. Para mim aqui também não mudou, olha só. Agora foi. Muito estranho aqui, eu não tô vendo. Deixa eu mudar aqui e ver se aparece para mim. Acho que devo estar com pouca memória. Vocês estão me ouvindo? Tá travando para mim aqui, tá tudo bem? A gente está te ouvindo. Tô te ouvindo normal. Tá certo, obrigado, gente. Eu só não tô conseguindo acompanhar aqui, né, o meu slide, né? Eu tô vendo o Google Meet aqui meio travado, mas eu acho que eu consigo falar mesmo assim. Então, esse meu primeiro slide aqui, né, é o título do meu trabalho. O título é o Tiro com Arco Japonês, as teorias de japonicidade. Como a professora pôde me apresentar, eu também sou praticante, né? Sou membro aqui, ingressante do programa de mestrado. Próximo aqui. Ótimo. Então, para fazer uma
brevíssima introdução. Eu queria mostrar para vocês aqui meus objetos de estudo, né? São esses dois livros aqui, principalmente, A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen e o Kyudo Manual Volume 1. Né? Esses dois textos, eles vão ser lidos, né, sobre a luz desses outros 3 trabalhos aqui, da professora Liliana Moraes, da professora Elisa Masai Sasaki e, por último, do Yamada Shoji. Eu também faço menção aqui à minha escolha, né, de tiro com arco japonês, como fazer uma trivia aqui, né, como a Laura suscita essa questão, né, mas por tiro com arco japonês eu vou tratar de Kyudo, Kyujutsu e também de Shado. É importante notar aqui, né, como eu estou fazendo uma abordagem assim, mais de recepção cultural, né, eu também lido com termos em português, do tipo arquearia japonesa, né, arco e flecha, mas eu optei por tiro com arco japonês. Deixa eu ver aqui. Eu estou na segunda parte, no segundo slide. Tá aparecendo 3 capas de livros agora. Slide número 2. Tá bom, obrigado. Nossa, que estranho isso. Bom, mas enfim, aqui é o essa primeira parte, eu queria falar para vocês, então, desse encontro com esse tema, né, que é o Nihon Jiron, que foi, assim, a minha oportunidade de ter um posicionamento mais crítico perante o Kyudo e como ele foi tratado, né, como uma manifestação cultural. Eu vou empregar aqui uma leitura muito rapidamente, né. Nihon Jiron é traduzido como Discurso de Singularidade Japonesa, pela Liliana Moraes, e Teorias de Japonicidade, pela Elisa Masai Sasaki. O Nihon Jiron é apresentado pelas autoras como uma tendência acadêmica e cultural que se baseia na exploração da diferença entre os japoneses e os outros povos e nações do mundo. Em um evidente discurso essencialista, que visa revelar uma suposta essência exótica dos cidadãos e da cultura japonesa, e que já fora manobrado para um discurso apologético ao imperialismo japonês no século XX, servindo como justificativa cultural para guerras e anexações de territórios na Ásia. Né, e que conseguiu novo fôlego no pós-guerra, com o estabelecimento do chamado soft power japonês nas relações internacionais do século XX ao XXI. Então, aqui eu trouxe para vocês a capa do Crisântemo e a Espada, né, que é a publicação comissionada pelo Estado norte-americano, né, que quando ela chega até o Japão, né, ela dá início, então, assim, a um novo momento, assim, dos estudos culturais japoneses, produzidos pelos japoneses, né, que um grupo, né, de antropólogos vai olhar para isso, né, e vai criticar e denunciar a partir desse título, né, chamado Nihon Jiron, né, vai denunciar, assim, que há um processo dessa mercantilização da diferença, né, como a professora Liliana disse. Então, eu trouxe aqui também os outros 2 autores contemporâneos, né, que, assim, se posicionam dentro desse grupo, né. A gente tem Japanese Society e The Japan That Can't Say No, que são 2 autores, assim, de cunho, como se pode se dizer, assim, conservadores, né, e que mostra, assim, né, o engendramento desse posicionamento, né, político, se podemos dizer assim. É importante notar também que essa escola, né, de revisionismo também olha para o passado, né, da produção japonesa, então nomes como Maejima Hisoka, aquele que liderou, né, digamos assim, o movimento Genbun Ichi, de unificação, né, da língua falada e da língua escrita, né, Karatani Kojin, né, sugere que ele via na transcrição fonética, né, uma superioridade ocidental, né, em relação ao sistema de escrita japonês, né, como um germe, né, da construção dessa diferença, né, entre o Ocidente e o Oriente, e também no gesto de dominação, né. Um segundo exemplo, muito brevemente, é o folclorista Yanagita Kunio, né, muito famoso, que também é revisitado, né, e a sua noção, né, dos japoneses como um povo insular, né, que tem a sua, né, economia baseada no cultivo do arroz. Também é uma das imagens mais comuns entre os próprios japoneses. Ela é duramente, assim, criticada, né, a partir de um posicionamento, assim, multiétnico, se é que a gente pode dizer assim.
Bom, então eu vou seguir aqui para o nosso próximo slide, entrando aqui, então, começando a nossa relacionar, né, e ver como o tiro com arco japonês, né, foi, então, uma plataforma disso que eu estou chamando aqui de teorias de japonicidade, né. E a primeira reflexão que a gente faz, né, é sobre como foi mencionado, né, sobre as artes marciais se relacionarem com uma espécie de treinamento espiritual, né? E o ponto que eu quero chegar aqui é que esse aspecto espiritual é de fato evidente, assim, mas é que no caso específico do tiro com arco ele foi relacionado ao Zen, né? E a gente que vamos estudar isso, ver como o Yamada Shoji faz, né, essa crítica a essa associação, né, entre tiro com arco e Zen budismo. Ele traz aqui para a gente, né, essa pesquisa entre o público de praticantes, né, da Alemanha Ocidental, né, em 83. Então, nós temos que 84% dos praticantes, né, encontram a sua motivação no treinamento espiritual, né, 61% por causa do interesse no Zen budismo, né, e 48%, né, inspirado pela obra do autor alemão Evgen Hegel, né, a arte cavaleiresca do Arqueiro Zen, né, que é um dos meus corpos lá citados no começo. Aqui eu trouxe para vocês alguma pincelada muito rápida, né, de títulos que né, vão reproduzir essa associação entre Zen budismo e tiro com arco e flecha, né, porque o Yamada, né, o Yamada Shoji, que ele é um grande reconhecido praticante de Kyudo, ele nos conta que a associação, né, entre Zen budismo e o tiro com arco japonês, ela não existia ou era muito pequena, né, reservada a pequenos sectos, assim, não existia até o século XX, né, e que passa a existir após a publicação da arte cavaleiresca do Arqueiro Zen no Japão, né. Então, a gente, para entender, né, que aproximação foi essa que esse alemão fez entre o tiro com arco japonês e o Zen budismo, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o instrutor desse autor alemão. Por favor, só me digam se o slide avançou. Sim, está no número 4. Ótimo, obrigado. Esse é sobre o Akenzo, é isso mesmo, né? Perfeito, muito obrigado. Então, aqui nós temos uma figura, né, central no Kyudo, sem dúvida muito famosa, e que, né, é um instrutor do Hegel que propôs esse encontro, né, do nosso autor alemão conhecer o tiro com arco japonês. O Akenzo, ele praticou uma das variedades tradicionais, né, que é uma das variedades do Heikyu. Ele pôde conhecer, né, uma figura central também, chamada Honda Toshizane, né? Tudo isso nesse momento, aquele que foi mencionado pelo Rafael, né, de mudança entre Jutsu e Do, né? Nesse momento, assim, ali entre a era Meiji e o período Taisho. Né, e assim, algo acontece, né, os biógrafos, né, o Yamada, né, recorre aos biógrafos da Akenzo para retomar, né, um momento onde ele passa a desacreditar da sua técnica, né. O Akenzo, ele tem lá, né, que ele tinha uma taxa de acerto de quase 100%, né, ele, tipo, de cada 100 disparos eram 100 acertos, né, meio mítico, assim, mas algo começa a fazer com que ele duvide de sua própria técnica, né. E os biógrafos retomam, então, o encontro dele com esse texto, né, difícil lembrar o nome sem conseguir ler aqui, né, mas é o livro de respostas, né, me escapa aqui, que eu não estou conseguindo ver meu próprio slide, mas, enfim, é um manual secreto, né, que ele chega até ele, e lá tem esse ditado, né, que nada é necessário, né? O Yamada, né? A gente tem acesso a essa citação, né? Pela uma tradução indireta através do Yamada, e nós temos ali uma sequência, né? De técnicas, né? Do Kyudo. Então nós temos ali o posicionamento das pernas, a forma de usar a luva, a forma de segurar o arco, a forma de levantar o arco, a relação entre tensão e puxada, né? Vejo, né, que tudo isso 5 é minutos, desnecessário. Lucas. Oh, meu Deus, nossa, vamos alcançar aqui, então.
Então, desculpa, né? Então, o Awakenzo, ele tem né, os seus biógrafos retomam uma espécie assim de episódio de quase morte, né? Onde ele desenvolve uma nova relação com o tiro com arco japonês, onde ele funda então esse termo, né? Que é o Shado, né? Ele se despede do Kyujutsu e admite o Shado. E ele então ele cunha esse Daisha Dokyo, que os seus alunos vão dizer que é realmente uma espécie de religião do tiro com arco japonês, né? Uma espécie de religião do tiro com arco japonês. E as evidências, né, linguísticas que o Yamada nos traz é o abandono do uso de treino e instrução para que ele comece a usar, então, trabalho missionário, né, catequização e outros termos. Então, fica, né, a nossa questão, assim, como o nosso autor alemão poderia, então, ter associado, né, o Zen budismo ao tiro com arco japonês, né? E aqui a resposta que Yamada nos dá, né, seria uma predisposição de Hegel em encontrar o Zen na prática do tiro com arco japonês, e também que existiria um obstáculo linguístico, né, numa experiência que foi mediada por um intérprete. Né, a gente tem aqui a citação do Hegel, né, onde ele retoma o D.T. Suzuki, né, que inspirado por esse autor, ele pretende, né, rastrear, né, o Zen em várias manifestações culturais, né? Esse é um dos seus principais objetivos ali no Kyudo, né? E o seu intérprete, né, então, não consegue, né, comunicar a idiosincrasia, né, a idiosincrasia ao qual o Awakenzo e a sua relação com a prática estava localizada, né? Então, o nosso Eugen Hegel dá o nome disso, né, de Zen budismo. Ele acaba vendo o Zen budismo ali no que, na verdade, era o Daisha Dokyo, né? Então, essa é a leitura que o Yamada tenta denunciar, né? E, por fim, eu chego aqui para vocês no principal recurso para o ensino e aprendizagem do tiro com arco japonês. E aqui eu pretendo ver com vocês, assim, muito brevemente, né, como a gente vê também alguns aspectos do discurso de singularidade japonesa nesse texto aqui, né? O texto, a entrada dele, a gente vê uma série de chamadas, né, das características únicas do povo japonês do seu arco. Mas o que é muito importante aqui é o Supreme Goal of Kyudo, né? São os valores Shin, Zen, Bi. Né? E isso, né, é uma referência, a gente encontra aqui na leitura, uma referência a um dos autores que é revisitado e criticado, né, como sendo um dos, assim, precursores do Nihon Jinron, né, o Miyake Setsurei. O Miyake Setsurei está posicionado dentro do Kokyu Shugi, né, o nacionalismo cultural, e ele tem esses dois textos, então, né, o Shinzen Bin Nihonjin, os japoneses verdadeiros, bons e belos, né, que faz dupla com Gyakushu Nihonjin, os japoneses falsos, maus e feios. Então, assim, esse sendo como um ícone, né, dos autores que são revisitados, criticados, né, é interessante que a gente vê que ele está presente dentro do nosso principal recurso de aprendizagem do tiro com arco japonês. Então, assim, muito brevemente, eu queria fazer essa fala, né, por um lado a gente tem essa exploração de uma espiritualidade que a gente encontra com a nomenclatura de Zen, né, mas que, por outro lado, se trata-se de um equívoco linguístico, se a gente pode dizer assim, e, por outro lado, assim, nós temos esses valores, né, Shinzen-bi Nihonjin, que são, né, assim, né, o Japão, né, na citação dos revisionistas, né, a cultura japonesa como o oposto, né, da cultura ocidental, né, como sendo uma cultura ocidental, muito obrigado, sendo, assim, secular, racional, né, científica, né, enquanto do outro lado nós temos uma cultura espiritualizada, né, bonita, né, verdadeira em seus termos morais, assim, né. Então, era mais ou menos isso que eu queria mencionar para vocês. Fica como conclusão uma breve reflexão, assim, sobre a necessidade da superação dessa chamada mercantilização da diferença, né, também dessas dicotomias estruturais do Ocidente e Oriente, né, comunidade, sociedade, né, desenvolvimento, subdesenvolvimento, também nessa busca, assim, né, de também superar essas diferenças entre o eu e o outro, no sentido onde isso se torna também, né, como a professora Liliana diz, um imperativo moral, né, onde ser, para os próprios japoneses, né, ser não japonês é um grande problema, né, como nesses ideais, né, assim, de
verdadeiro, beleza e bondade. Era mais ou menos isso que eu queria falar, eu tive que dizer muito rápido aqui. Espero que vocês tenham me ouvido, conseguiram me compreender. Obrigada, Lucas. De nada, de nada. Você pode só parar a sua apresentação? Pois não. Pronto. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui na área de perguntas, então também convido a quem mais aí quiser fazer algum questionamento para os apresentadores, para colocar lá sua pergunta, a gente já vai para lá. Só queria fazer um breve comentário, né, sobre os 3 projetos, como eu sou responsável pela orientação dos 3, né, o primeiro comentário é sobre a questão da pandemia, né, o quanto que a pandemia impactou na execução, ou vem impactando, né, na execução dos projetos. A Natália, como ela comentou, ela já coletou os dados e teve que fazer tudo isso de forma virtual, e a gente sabe que essa relação, né, no momento da coleta de dados com o entrevistado, que foi a técnica de coleta que ela usou, é bastante importante e fica modificada, né, no ambiente virtual. O Rafael ainda está nesse processo de quase iniciar a coleta, mas também a gente está lidando com essa dúvida, né, porque ele está para fazer isso agora no começo do ano que vem, e a gente não sabe direito como é que as coisas estarão, partindo assim da mesma situação, né, que aconteceu com a Natália. O Lucas acho que é o que está mais tranquilo com relação a isso, porque é um trabalho que ainda vai ter um tempo para ser desenvolvido, então talvez o trabalho dele não sofra tanto impacto. Então, nós sofremos, fora todo o resto, né, gente? Fazer aula virtual, trabalhar virtualmente, enfim, tudo que todo mundo aqui já está passando e já sabe como é que está funcionando. Uma outra coisa que eu queria comentar também é sobre a importância da gente ter essa mesa aqui com a temática, né, de artes marciais nesse evento. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço para falar das artes marciais. Como eu sou da educação física, eu vejo muitos trabalhos, apresentações, pesquisas, estudos dentro da área da educação física, e nós vemos que os trabalhos vão para um caminho, né, mais voltado para a questão motora, para a questão pedagógica, né, e aqui a gente tem a oportunidade de falar de outras coisas, né? Talvez os projetos aqui pudessem estar num programa de educação física também, mas penso que esse espaço é importante, né, dentro de um programa que também inclui a cultura japonesa, porque as artes marciais japonesas são, sim, uma parte, digamos assim, estrutural, né, da cultura japonesa. Eu queria passar, então, para a interação com o público, acho que isso que é o mais valioso, assim, desses momentos, né? Como eu sempre converso com os 3, eu não vou falar nenhuma, não vou fazer nenhum apontamento específico, a gente se conversa com frequência, então as coisas já estão bastante encaminhadas aqui. Lucas, acho que o seu microfone está aberto, eu não estou conseguindo mutar, vê se você consegue fechar, por favor. Obrigada. Bom, vou passar então aqui para as perguntas que estão no nosso painel aqui de perguntas. Primeira pergunta para a Natália. Natália, achei interessante o seu trabalho relacionado ao Kendo e a questão da velhice. Você está analisando seus dados a partir das entrevistas, mas tem algum dado que já pode adiantar como relevantes, mesmo antes de sistematizá-los? E aí eu já vou emendar a pergunta seguinte também da Bia, que foi muito semelhante, e que ela pergunta, né, que ela também fez o trabalho dela com o envelhecimento. Bia, a Natália quer o seu contato para vocês baterem um papo, acho que vai ser legal. E qual fato você achou mais interessante, surpreendente enquanto fazia essa pesquisa? Vai lá, Nath. Legal. Vou tentar dar uma sintetizada aí, tem bastante coisa, mas o que a gente vê, assim, e primeiro relacionado com essa parte, o que foi mais interessante, né? É interessante porque, como a Mari disse, né, a gente vem com um viés da educação física e um viés social de olhar para esse idoso como frágil, como uma pessoa limitada, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito forte na sociedade em geral. Mas o que a gente ouve deles não é isso que a gente acha, né, que é o idoso.
o idoso traz para a gente no discurso que esse é um local, o Kendo é um local para eles, que eles conseguem continuar aprendendo, continuar desenvolvendo, que tem espaço e que não é só aquela questão, só o jovem pode lutar. Não, o idoso, o velho pode lutar, pode aprender e pode lutar da maneira dele, né? E muitas vezes a vitória que com essa pessoa idosa, eles trazendo isso, não é em relação à força, né? Não é força bruta, mas o idoso, quando mostra ali naquele momento da luta, ele consegue ganhar pela concentração, pela previsão do movimento, muitas vezes até pela calma, por tirar essa ansiedade ali do mais jovem que quer trazer com força naquela luta e acaba ganhando no final. Então, essa questão dessa quebra de paradigma de que o idoso sempre vai perder naquela luta do jovem, porque o jovem é mais forte. Não, nem sempre. Muitas vezes, mas não só por conta de ser jovem, às vezes por conta de técnica, por conta de treino, por conta de várias outras coisas, né? Então, tirar essa ideia de limitação do idoso, isso é bem surpreendente. Também, outra coisa bem interessante é do idoso não ser sempre aquele do pedestal, né? O idoso, só por ser idoso, ele tem que ser a referência, ele tem que ser aquela pessoa exemplo. No discurso, algumas vezes, eles trazem isso, deles aprenderem pela referência daquele local, ser aquele que tem mais experiência. Então, muitas vezes o idoso entra um pouco antes, com 40 e poucos anos, então não entrou jovem, mas consegue se desenvolver ali dentro, então muitas vezes aprende com essas pessoas mais jovens e tudo ótimo, sabe? Não é só o jovem que tem que aprender com o mais velho, então tem essas quebras de paradigma que eles trazem, além de ser o dojo ali ser como uma micro-sociedade, né, com as suas relações de poder e etc, e como isso reflete os valores e toda a cultura japonesa ali, né? E ser um lugar de socialização que traz essa referência do Japão fora do Japão, né? Para essas famílias também. Então, eles têm toda essa vida aqui no Brasil, mas ali eles se relacionam com aquela cultura, com aqueles valores, né? Isso foi muito interessante. E as coisas que eles afirmam, que é o que a gente já trouxe aqui, que é as questões do Kendo trazer aquele momento de concentração, de retidão do caráter, de meditação, de você conseguir esquecer muitas vezes das dificuldades, de coisas que você tem na sua vida e você consegue concentrar e conseguir respirar, né? Conseguir relaxar naquele momento e conseguir transferir isso para a sua vida também. Então, muitas informações, assim, eu não consegui trazer tudo assim de uma vez, mas acho que isso foi, em geral, coisas que me chamaram a atenção e que eu vou desenvolver aí por meio do texto em si. Obrigada, Nath. O trabalho da Nath deve ser concluído no primeiro semestre do ano que vem, então também aí quem tiver interesse em ver o final dessa história aí pode entrar em contato com ela, que ela vai informar e passar os dados, né, de quando vai ser. Eu também só queria complementar a resposta dela sobre essa questão da maturidade dentro do Kendo, né, dessa longevidade dentro do Kendo. Então, existe uma máxima, né, dentro do Kendo que diz que é uma prática para todo mundo, independente da idade, né? E a Nath falou assim, você luta do jeito que você pode naquele momento. E isso é uma realidade para quem pratica essa arte marcial e outras artes marciais também. Existe essa ideia, né, de você adaptar a prática a quem você é naquele momento, né? E no Kendo, a questão da idade, da maturidade que a idade traz também é importante, até, por exemplo, com relação à graduação, que a gente, né, pode almejar ou pode conquistar, digamos assim, ao longo do tempo, para você tentar obter o último grau, que é o 8º Dan, você tem que ter uma determinada idade, de 46 anos. Antes disso, você não consegue, você não pode prestar o exame para o 8º Dan. Então, a partir dali, você pode, porque não é só uma questão de técnica em si, mas também é uma questão de maturidade de vida mesmo, né? Então, a gente tem essa questão bastante presente
dentro do contexto do Kendo, e acho que é por isso que a gente consegue ter pessoas adultas que seguem praticando, porque existe essa adaptação. Eu mesma parei por conta da pandemia, né, de praticar, enfim, estou para voltar antes do final do ano, tenho 2 semanas aí para tentar ir um treino, e vai ser exatamente isso, vou treinar do jeito que der, vou praticar como der para o meu corpo nesse momento, né, então, muitos meses aí sem praticar Kendo, que é um estímulo muito específico, então não sei como é que vai ser, mas isso não me impede de retomar, né, do ponto em que eu estou. Obrigada de novo, Nath. Passar para a próxima pergunta aqui. Olá, Takahashi Tsuo-san. Não vi você comentar sobre o Maai no Kendo. Gostaria de ouvir seu comentário sobre o mesmo. Vai lá, Taka. Oi, pronto. Bom, não falei mesmo, né, sobre o Maai. Bom, no Kendo existe essa questão do Maai, né? Então, de forma prática, assim, com relação à espada, a gente tem definido três pensando primeiro na questão de distância, né, de espaço físico. A gente tem uma distância que a gente chama de tomar, né, que é mais distante, onde as espadas não se encostam. Tem uma distância que é Isoku Itonomar, que é quando você tá na sua distância boa para você cortar o oponente, e tem uma distância que é o Shikama, que é quando está muito fechado e ninguém consegue fazer nada também. Mas não é só isso, né? Mais existe uma coisa do espaço e do timing também. E eu acho que o timing é a coisa mais... Entender esse entre-espaço e ter esse timing é uma complexidade no Kendo, né? Se você adianta, você toma. Se você atrasa, você toma. E você tem que ter uma percepção do outro, né? Se você não tem a percepção do outro e não está conectado com o outro, dificilmente alguma coisa acontece. A luta fica meio travada. Então, a gente tem que é um trabalho que demanda tempo, né, e percepção e maturidade, né, no Kendo para compreender esses espaços, esses entre e esses timings que existe, e também conseguir ter essa relação com o outro, né? Tem gente que a luta sai mais fácil, tem gente que a luta é um pouco mais complexa, mais travada, né? Mas, enfim, existem fisicamente essas três distâncias, e aí existe essa outra que é esse tempo e essa percepção que a gente tem que ter do outro. Obrigada, Taka. Tem mais uma aqui para você. Takahashi, como você utiliza o Bushido e o Sensei Miyamoto Musashi na sua pesquisa? Meu mestrado teve um recorte do Sensei Musashi. Tema: No caminho do Bushido, encontrei Hana Sakura. Tá. Bom, o Miyamoto Musashi Sensei, acho que, né, como a gente sabe, ele foi um dos grandes samurais, né, que existiram. Eu ainda não... Eu usei um trecho bem curto do livro, de uma tradução do Gorin no Sho, que tem aqui no Brasil, uma bem recente, que foi, acho que o José Miyashiro que traduziu, é uma parte que fala sobre o corpo. Agora eu não lembro direito em qual seção do livro que ela tá, né? Depois qualquer a gente até troca uma ideia. Mas... E que fala dessa importância do corpo no desenvolvimento naquela época do Kenjutsu, né? E das técnicas de espada. Eu acho que também tem outros autores, né, que surgiram nesse período, que escrevem sobre, mas, enfim, especificamente o Miyamoto Musashi, eu, por enquanto, utilizei só essa passagem que fala do corpo e da importância do corpo na prática. Bom, do Bushido, acho que vai ser um processo extenso falar sobre do Bushido até o Budo, né? A gente fazer esse recorte, ele é uma pesquisa bem intensa, né? Só para falar um pouco assim, como eu disse, a minha pesquisa é mais voltada pro lado do kata. Óbvio que provavelmente em algum momento eu vou falar né? Eu estou mais numa pesquisa do Budo por enquanto, que é uma coisa mais recente, e aí eu estou indo de frente para trás, né? Nesse processo. Então acho que é isso, assim, acho que
em algum momento vai entrar na pesquisa, eu vou utilizar, e o Musashi está nessa parte do corpo, né, de como ele percebeu o corpo naquele período, né, porque, enfim, em algum momento eu estou falando que existe uma importância do corpo na prática do kata, e, enfim, tudo mais. É isso, acho que espero ter respondido, mas qual que a gente vai trocando uma ideia também. Obrigado. Obrigada, Taka. Eu acho que esse momento também é para isso, né? A gente não consegue conhecer tudo que está acontecendo ou acompanhar tudo que está acontecendo, então acho que esse momento também é para isso, para essas trocas. Vou passar aqui agora, acho que vai ser a nossa última pergunta, por conta do horário, né? Uma pergunta para o Lucas. Lucas, então, na linha da sua pesquisa, à luz do Nihonjin, acertei o termo? O João está perguntando se ele acertou o termo. Qualquer coisa você faz a correção. Pode-se dizer que a relação entre o Zen e o Kyudo é mais um mau entendimento da perspectiva ocidental sobre a prática mais filosófica do Kyudo? E o Shado seria uma associação melhor entre a prática de Kyudo? Que legal, que legal. Agradeço a pergunta do João. Bom, primeiro, né, Nihonjin Ron, né? Nihonjin, acho que a gente pode dizer que seria assim, né, o gentílico, né, acho que a gente diz, né, japonês. Se a gente for pensar numa tradução assim muito literal, né, teorias dos japoneses, né, teorias sobre os japoneses, mas persiste lá as traduções dos professores, né, teorias de japonicidade e discurso de singularidade japonesa, mas é Nihonjin Ron. E como você diz, é perfeito, é isso mesmo, né? Isso é quem diz não sou eu, né? É o Yamada Shoji, junto com os biógrafos do Awa Kenzo, né? Que essa associação entre o Zen e o Kyudo é um produto, né? Da predisposição, né? Da predisposição do autor alemão em encontrar o Zen nas diversas manifestações culturais do Japão, né? Isso ele é influenciado pelo seu cenário filosófico lá. E por esse obstáculo linguístico, né, em conseguir contextualizar essa pessoa dentro, daí entra a sua próxima pergunta, né, dentro do tal do Shado, né, fica difícil para mim, né, fazer esse julgamento, se é uma associação melhor ou pior, né, entre, digamos assim, a dimensão filosófica, né, o intelectual da prática, né, mas o que a gente encontra no Yamada Shoji, né, é que se trata, né, da vontade do Awa Kenzo em compreender o tiro com arco japonês como uma religião, né, como uma religião, né. Então a gente tem lá, né, o termo todo, né, Dai Shado Kyo, que é, na minha tradução indireta lá, é claro, né, a grande doutrina do tiro com arco japonês, né. Então, sem dúvida, é um posicionamento muito, digamos assim, alternativo, né. E, inclusive, no texto do Yamada, ele sugere já que não se tem mais praticantes do Dai Shado Kyo, né? E, como eu mencionei, né, o Akenzo conheceu o Honda Toshizane e os seus netos, que, inclusive, foram, assim, muito críticos, né? Críticos a essa concepção, né, de uma religião do arco e flecha, digamos assim, uma religião do tiro com arco japonês, que, por sua vez, foi compreendida pelo alemão como Zen budismo dentro do arco e flecha. Né? Acho que é isso. Obrigada, Lucas. Lá, o Igor falou no chat que quer conhecer seu trabalho final. Calma, Igor, vai demorar um pouquinho mais, mas vai sair, e aí você vai ficar sabendo, entre em contato com o Lucas para ir acompanhando aí a elaboração do trabalho. Bom, eu vou encaminhar para o encerramento. Então, lá, todo mundo quer saber, ô Lucas, então é isso. Aí você vai divulgando aí o andamento. Encaminhando para o encerramento, acho que estamos no horário, né, Laura? Estamos aqui cumprindo à risca a programação. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e todas aqui nessa sala, o interesse, né, por ouvir um pouco sobre as pesquisas nessa área das artes marciais japonesas. Me coloco à disposição também, se alguém tiver interesse em alguma temática que eu possa ajudar, podem me escrever, vou deixar meu e-mail aqui, esqueci de colocar meu contato, mas vocês também acham em algum lugar aí na internet, mas eu vou deixar aqui.
Também agradeço mais uma vez aos docentes aqui presentes, né, que vieram prestigiar os trabalhos, aos apresentadores, Nath, Taka e Lucas, e mais uma vez a organização do evento, que está muito bacana, né, estão todos de parabéns. Obrigada, Laura. A gente que agradece todo mundo, a professora Mariana por ter vindo, todo mundo por ter se inscrito, né? Todos os trabalhos. Bom, a próxima mesa começa daqui a pouquinho, né? Às 5h40. Vai ter mediação da professora Márcia, e aí vai ser o Felipe e o Rodrigo no chat aqui. Eu vou colocar daqui a pouquinho a última chamada do formulário de presença. Não